Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia que nos prestigia nessa noite, a imprensa, os internautas. Alguns assuntos aqui do que o tempo nos permite, senhor presidente. E nós queremos colocar aqui, da forma que temos sido cobrados da população, e vamos continuar cobrando. Não posso crer que vai ser uma impertinência, porque cobramos ou tocamos no assunto de compromisso de campanha, e nós queremos que ele teve sua importância vital no resultado dessa campanha, por isso, inclusive, mas principalmente porque achamos justo, que é a questão do SAMAI, que nós aguardamos que o governo mande em breve, mande logo para essa casa, o compromisso do prefeito e vice-prefeito na campanha de tornar a conta de água aquela somente do consumo. Estamos todos aguardando. O vereador Fernando Malon falava na outra oportunidade sobre o distanciamento de faixas, e nós concordamos com as suas colocações, e acrescentando, eu dizia que, de repente, essas faixas não precisariam ser revistas, porque logo isso tudo vai acabar. O prefeito vai mandar para cá o projeto, nós vamos aprovar, com certeza, e o cidadão vai pagar somente o que consumir. Dentro disso, nós queremos colocar também um estudo que teria sido feito, nós levantamos o assunto, isso eu não vi os documentos, mas ouvi do presidente do SAMAI, então acho que está suficientemente avalizado. O governo passado, mandando fazer um estudo para que se levantassem as economias do município de contas de água, onde houvesse lá uma residência, e nessa residência houvesse, então, também uma pessoa jurídica. Se tem uma pessoa jurídica, vai pagar 2 economias. Então, dentro disso, eu pago 2 águas, 2 taxas de água, de esgoto, de lixo. Para quê? Mas isso a população, claro, não gostou. Muitos imóveis no centro, com 5, 6, 7 salas, pagavam uma continha de água, porque o consumo de água é mínimo. Ali um lavatório, uma pia, um lavabo, mas não tem chuveiro, não tem outra coisa, tem banheiro, né, mas o consumo é mínimo. Escritórios, salão de cabeleireiro, enfim. Agora, o que nos chamou a atenção foi o custo desse estudo. Seria, então, o estudo feito, se fosse feito, tivesse sido feito com a equipe do SAMAI, faturistas, que conhecem, obviamente, todos os hidrômetros da cidade, todos os endereços. Eu perguntava para o presidente quanto seria, de repente ele me dizia, 2, 3 sábados, Sabino. Isso poderia ter sido resolvido, presidente. 2, 3 sábados de hora extra para os funcionários que gostariam de faturar essa hora extra. Um pagamento merecido por um trabalho feito. 2, 3 sábados, máximo 25 mil reais. Né? O trabalho teria sido executado por uma empresa de fora a meros 285 mil reais. Por quê? Por quê? Para quem? Quem ganhou com isso? Então, eu não posso ver outra coisa, me desculpem, falta total de conhecimento para uma gestão, má fé. O que houve? Nas minhas contas, são 260 mil queimados, jogados fora. 285 mil para uma empresa de fora, para 25 mil que poderia ser pago à equipe da casa. Alguém vai precisar explicar por que gastou 260 mil a mais, sem dúvida. Vai explicar, de preferência, se fosse possível, né, devolver. Não é possível uma situação dessa. Então, nós vamos cobrar de 14 para 28 a mensalidade de um cadeirante que me ligou chorando no outro dia, que não pode pagar na piscina. Nós vamos cobrar, e cortaram as cotas sociais do SAMAI. Então, mesma coisa, de 20 para 40. Me liga
a pessoa chorando, disse, poxa, eu não posso pagar isso. É difícil para mim, de 30 para 70. É muito difícil. Tá? Nós precisamos ver que rumo essas coisas estão tomando. Nós estamos observando isso tudo. Então, esse é um ponto, presidente. Temos aqui... Tenho falado sobre as calçadas. E eu vou continuar perguntando, e de repente, para a gente não burocratizar demais, talvez, e aí ele vai decidir, nosso líder de governo pudesse conversar com o prefeito e ver e saber qual é o rumo que nós vamos tomar com as calçadas do município. Eu quero saber. Nós já temos aqui a concordância do vereador do PSDB, doutor Jaime, que já falava comigo, então, eu apoio. Até hoje, a gente não trabalhou esse assunto, e eu já falei da outra oportunidade, sobre inclusão, sobre calçada estreita, arrebentada, com lixo, com entulho, com poste, com uma árvore no meio, com a lixeira no meio, com a placa de trânsito no meio, com carro em cima, tudo isso. Eu gostaria, de fato, de saber, até para informar a população, um trabalho de jornalismo que nós fazemos aqui, como é que isso vai ficar. E aí o prefeito vai decidir como é que ele quer fazer isso. Não vai fazer nada, como tem sido feito ou não feito até agora, ou nós vamos fazer alguma coisa. Vamos tratar desse assunto de forma séria, inclusive para tratar de inclusão. Só que é uma parte... Se me permite? Por favor. Eu amanhã protocolo uma moção de apelo, inclusive. Eu já tinha falado isso na outra legislatura. Eu creio que era quando o vereador Fernando Malon foi prefeito. Aquele incentivo, vereador, para quem quer construir a calçada e tudo mais, a prefeitura entrava com a mão de obra, não era isso? Não era da sua época? Não era isso. Se me permite? Por favor. Não era incentivo. A prefeitura notificava, e se a pessoa não fizesse, a prefeitura faria e depois cobraria, e se não pagasse, colocava em dívida ativa. Né? Não era um incentivo. Não, eu acho... Perdão, então, essa é uma medida, e a outra era que fulano comprava o material e a prefeitura fazia a mão de obra. O morador comprava o material e a mão de obra era a prefeitura. Aconteceu na gestão anterior. É isso aí, eu acredito que... Obrigado, Nildo, que seria um grande incentivo. Concordo com Vossa Excelência, é uma questão preocupante, e eu vou me permitir usar do seu tempo por 30 segundos mais. Com certeza, eu só queria me reportar ao presidente aqui, que nós já esgotamos do tempo, só me permita que continue. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu já falei isso, mas serve para ilustrar, a minha preocupação é mesmo aqui de Vossa Excelência, e eu concordo com o apelo. Depois que terminei minha casa, eu me senti na obrigação de fazer a calçada, porque vereador cobrando, eu tinha que dar o exemplo. E minha casa é de esquina, a parte com asfalto é tranquilo, você segue o asfalto, você sabe onde acaba a calçada. E a outra rua da outra esquina, ela é de chão, não tem pavimentação. E aí eu fui até a prefeitura perguntar qual seria a medida que eu deveria fazer, porque o dia vai ter asfalto. A resposta que eu recebi foi a seguinte: o senhor faça com 1,20 m, se o asfalto for maior, o senhor quebra a calçada, se for menor, o senhor preenche com cimento depois. Baita isso faz resposta. Linda resposta. Verdade. E eles sabiam que eu era vereador de oposição, pareceu até provocação. O fato é que está lá a calçada, eu tomara que tenha asfalto para poder quebrar ou preencher. Né? Mas eu estou lhe dizendo isso, vereador, porque na próxima sessão eu devo voltar com alguma coisa, na condição que o senhor me pediu, e que eu manifesto apoio à sua causa, porque ela é grave, é poste, é entulho, é tudo que não presta na calçada. O senhor tem meu apoio. Muito obrigado. Então, essa é uma situação, a gente sabe que ela é antiga, ela é pertinente, e nós precisamos ver se nós vamos fazer alguma coisa ou não, como eu tenho colocado aqui. Vereador Peter, por favor. Obrigado, vereador. Eu só quero, mais uma vez, colocar duas situações aqui, talvez a mais importante delas, vereador. O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, fomentar, ou então fazer com que o mais rápido possível seja concluído o plano de mobilidade urbana de São Bento do Sul. Porque o plano de mobilidade urbana de São Bento do Sul, que foi contratado no ano passado, junto à Munesc, em parceria com a Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, vai também balizar algumas questões com relação a calçadas, com relação a ciclovias, com relação, enfim, meio-fio e toda, N situações. E, inclusive, com relação à acessibilidade, todas essas coisas são muito importantes. Nós viemos falando sobre isso durante a legislatura passada com bastante veemência.
às questões de planejamento. Eu acho que é importante que nós, ao termos a oportunidade, porque o plano de mobilidade urbana vem para esta casa para ser aprovado quando for projeto de lei, depois vem para esta casa. Mas ainda antes dele vir para cá, que nós estejamos acompanhando de uma forma muito próxima os trabalhos dessa equipe que vai estar trabalhando pela Prefeitura de São Bento do Sul, e aí sim, cobrar deles as medidas que são necessárias. Ou que medidas que seriam as melhores para que isso pudesse acontecer. Como existe uma legislação vigente que diz que a calçada é de responsabilidade do munícipe e não do município? Do proprietário do Do imóvel? proprietário. A responsabilidade da execução da calçada dele. Eu sou da opinião que a Prefeitura pode e deve ser um fomentador desse processo, inclusive com algum tipo de subsídio, na minha opinião. Poderíamos, especialmente em locais muito específicos, ao invés de pavimentar com asfalto, ou deixar de pavimentar uma rua com asfalto e tratar a questão das calçadas de uma forma muito especial. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter esse plano de mobilidade pronto, para que a gente possa ter parâmetros e para que a gente possa ter um norte do que se faz de forma correta, porque senão cada um vai fazer de um jeito. A Prefeitura vai incentivar agora a fazer, ok, mas cada um vai fazer de um jeito, do jeito que achar melhor, ou do jeito que a Prefeitura não orientou o vereador César Godoy, e isso pode gerar mais problemas do que soluções. Hoje mesmo, eu estava lá na 25 de julho, na rua Carlos Maraciolo, que é lá, que sobe do Beco Suruquá, sobe lá do Jeep Clube e vai em direção a 25 de julho. É uma rua que não está pavimentada e tal. E tem calçadas, os moradores fizeram a calçada, mas as calçadas terminam em paredes, terminam no muro, porque daí depois Degraus lá para baixo tem a outra calçada, depois tem a outra calçada. Então, tem que haver um regulamento, tem que haver uma normatização, e isso é sim papel da Prefeitura, é papel dos vereadores, estar normatizando, a partir do nosso plano de mobilidade urbana. Então, cabe a nós sim, vereador, a nossa fiscalização muito intensa na execução desse plano. Obrigado pela parte, vereador. Muito obrigado pela contribuição. Presidente, gostaria de uma parte? O vereador César Godoy coloca da informação que recebeu na Prefeitura, esse aí é o fim da picada, porque o pessoal que vai fazer o alinhamento, ele já tem que dizer a altura do meio-fio, tem que dizer qual é a largura da calçada, ele tem que piquetear, até porque o contribuinte vai lá e paga uma taxa na Prefeitura, requer o alinhamento, e para meio-fio, calçada, e muro e tal. Isso aí eu não posso concordar com isso. Agora, para colocar a minha... Vamos dizer, o que a Prefeitura tem que urgentemente, vereador César Godoy, vereador Pete, rapidamente olhar a questão, por exemplo, mesmo que não venha a acessibilidade já a verificar esse problema, na questão das passagens de pedestre, para fazer o rebaixamento dessas calçadas, porque na passagem de pedestre vem cadeirante, vem tudo que ele não tem como descer ali, não tem, os senhores podem observar, uma outra tem, mas não tem, ele é obrigado a carregar a cadeira de roda, o cidadão... É complicado. Então, isso não precisa muito de estudo e nada. É pegar 2 rapazes aí, 3 rapazes, uma marreta que ir lá e quebrar, fazer uma descida. Bom, proibida a passagem aí durante 2 dias para secar o meio. Pronto, está resolvida a questão. Agora, concordo com o vereador Pete que tem que ter acompanhamento de pessoas daqui de São Bento, inclusive da Câmara de Vereadores, acompanhando esse processo da mobilidade urbana que será feito em São Bento, porque as pessoas que vêm não conhecem, mas nós conhecemos. Nós sabemos onde é que tem o caminhamento da pessoa que não enxerga, do cego. Ele vai lá, de repente tem um poste bem no meio daquilo. Ele dá contra o poste, porque ele está se baseando no chão que ele está andando. Então isso aí também tem que chamar a Celeste, para colocar dentro de uma maneira disciplinada. Vai envolver um monte de coisa. Entende? Mas só para colocar isso aí. Obrigado, vereadores. Obrigado, senhor. Vereador Wierzyński. Eu também, essa questão do plano de mobilidade, eu acho que vem de encontro com muita necessidade do município, né? Eu estou falando agora como leigo na situação, mas na minha cabeça ainda não me entra, por exemplo, porque até nesse plano de mobilidade, não sei se juridicamente essas coisas podem ser feitas, mas
quando você vai fazer um asfalto novo, por exemplo, tem vários asfaltos que tem lá 70% de aceitação, é feita a parceria e tal. Por que não se prevê nessa construção, até a título de custo mais baixo, né? Já que o morador vai ter que pagar, por que não se prevê, quando fizer os asfaltos novos, por exemplo, que seja feito ao mesmo tempo a calçada, padronizada? As obras enterradas já também. Já a partir dali. Né? Esgoto, outra coisa, água. a questão que eu também vejo como... Não sou perito na questão, estou falando como leigo, como estou repetindo. Mas, por que não da tubulação de água? Que seja na... A pluviômetro ali, que seja no meio da rua, sei lá, né? Mas por que não seja feito nas calçadas? Ao invés de quebrar, como o Samai muito faz isso, né? Vai consertar, beleza, precisa consertar, mas depois faz uns remendos, parece uma coisa de louco, né? Então, daqui a pouco seja feita na calçada, destrói uma calçada, é muito mais barato, eu acho, né? Do que estar detonando o asfalto e não muda nada. É só essa contribuição que eu queria dar. Obrigado. Vereador Jaime? Então, concluindo esse assunto aqui, eu acho que de início já, vereador Godoy, com o prefeito, de repente, liberando os fiscais, para autorizando-os a ver o que está já por aí, que hoje parece que eles não estão autorizados a ver. Caminhão em cima da calçada, carro em cima da calçada, lixo na calçada, material de construção, entulho na calçada, isso já dá para resolver agora. Já vai lá e conversa com os fiscais e eles vão conversar com a comunidade. Não se tem aqui o interesse em arrecadação, tem o interesse em liberar a calçada. Essa é a nossa fala. Da parte do prefeito, seria a nossa fala, liberar a calçada, não é para chegar lá e multar. É para conversar com a comunidade, só precisa tirar esse entulho daqui, tem que tirar esse carro daqui de cima, tem que tirar isso, tem que tirar... Libera a calçada, esse é o negócio. Tá? Eu queria colocar um último ponto aqui, presidente, se o senhor me permite. A questão está estranha aqui. Aqui é o contrário, tiro o óculos para ler. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, edital de pregão presidencial 24/2017, tipo de licitação, menor preço por item, município de São Bento do Sul, estado de Santa Catarina, através do secretário. Aqui estão comprando carrinhos para as margaridas, certo? Carrinhos para as margaridas. E um deles, inclusive, no modelo de plataforma. Tá. E aqui se coloca, então, na página 2, termo de referência, carrinho coleta de lixo, e daí descreve todo o modelo. 100 litros, faz isso, faz aquilo, como se costuma dizer, lava, enxágua, centrifuga, frita bolinho. Aqui. Então, são 15 carrinhos. Né? R$ 1.175 cada carrinho. Não diz aqui se tem motor, ar-condicionado, mais alguma coisa? Porque o que eu encontrei na internet, o mais caro é R$ 399. R$ 399 para 1.175. Não vai dar, hein? Não vai dar para pagar isso aí. Já quero dizer que não vai dar. Vai dar um problema. Tá? Esse de plataforma, aí são 4 rodas, né, 2 eixos. Esse aqui não está tão absurdo, mas continua majorado. De 1.500 ou mais caro por 1.500. A prefeitura está aqui numa condição de pagar 2.266. Não vai dar. Dessa forma, nós não vamos economizar. Não vai dar para pagar o parcelamento dos 6.600 e outras tantas coisas. Então, eu gostaria que isso fosse revisto, vereador Godoy, para ver do que eu estou entendendo aqui, vão pagar pelos carrinhos, 1.175, um carrinho que está no mercado, sendo ofertado, aqui numa grande similaridade, sem o ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem nada, por R$ 399. Então, é claro, se eu estou aqui para fiscalizar, alguém está achando que eu estou dormindo. Não vai dar. Tá? Dessa forma aqui não vai. Tem mais algumas coisas, mas o tempo estourou bastante. Né? Senhor presidente, alguém que gostaria de falar? Ninguém? Encerramos. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo concedido e, inclusive, o estendido. Obrigado, vereador. Gostaria de
Sorteio do próximo vereador. Vereador Fernando Malon, Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 5 minutos para as suas colocações.